Todos sejam bem-vindos a Histórias que Encantam. Boa noite, pessoal, tudo bem? Adelmo Lima aqui, São Paulo. Vamos aguardar um grande amigo nosso, Mestre Brucutu, grande capoeirista, grande psicólogo, grande estudioso do ego, tá? Lançando um trabalho inovador para capoeira. Ele vai falar pra gente alguns assuntos bem interessantes. Ele vai falar sobre esse aspecto bem interessante sobre a capoeira e a psicologia e a corporeidade, tá? Vamos aguardar um segundo. Aí, mestre. Satisfação, meu querido. Satisfação é toda minha, mestre. Peraí. Eu gosto, é uma área que eu gosto, mestre. Eu gosto muito. Sou um estudólatra. Isso é muito bom. Vamos aprender muito hoje. Vamos começar então, meu querido? Vamos. Peraí, eu preciso me preparar, peraí. Você não me analisar, né, meu irmão? Não. Entendeu? Se eu tirar, tô garantido? Tá garantido. Pô, vai lá, ó, galera, tem testemunha aí, né? Vou dar mole com um cara desse, né, meu? Dentro do zóio. Vai não, mestre. Quem não entendeu, vai entender. Mas bacana, meu querido, é uma honra, eu tenho uma admiração enorme por você, pelo seu trabalho. Tá escutando? Tá escutando? Tô escutando. Entendeu? Bem, mestre. Deixa os comentários rolar, que a gente vai falar depois dos comentários, tá? Tô feliz pra caramba. Desculpa. Então é dois, cara. É dois. Não sei como é que é. Então vamos manter esse contato aí da psicologia e a capoeira. E é um assunto que nos interessa muito, entendeu? Eu sou teólogo, estudei filosofia, então eu trabalho com a mente também, com o pensamento, com a projeção e tudo mais. E a psicologia é um ramo da minha vida que eu desconheço. Conheço por leitura, conversa, tal. O seu livro ajudou bastante, muita coisa. Ainda mais entrelaçado com a capoeira. Isso é extraordinário. Isso. Eu estou conseguindo traçar a filosofia com a capoeira. Isso é uma coisa bem específica, né? E a poesia também. Agora, a psicologia é de uma nobreza única, porque é um estudo bem específico e bem aprofundado. Maravilha, Isso. né? Então, meu querido, mas antes de chegar lá, nos compêndios intelectuais, da sua profunda cognição, a sua busca intelectual do conhecimento, a gente quer saber do comecinho lá, o moleque que entrou na capoeira, por que entrou, como entrou, com quem entrou. Por favor. Massa! Vamos lá. Eu vim a conhecer capoeira, foi agora na viagem que eu fiz ano retrasado para a Bahia, que eu descobri o mestre que eu conheci a capoeira. Sério, cara? Porque eu fui no mestre Caroço, de Estela Maris, né? Fiz questão de ir nele lá, que é um cara formidável, né? E quando chego lá, estava o mestre Nau, né? O mestre Nau, eu olhei assim, não, eu conheço essa pessoa. Né? O mestre Nau, eu sentei assim do lado dele e falei, vem cá, mestre, o senhor dava aula no 19BC em 1987? Eu dava. Eu falei, como é que memória boa você tem, como é que você se lembra? Não, o jeito do senhor eu me lembro. Ali foi a primeira interação que eu tive com a capoeira, mas do mesmo jeito que eu tive uma interação, gostar, eu não gostei também. Porque a capoeira do Nau é fantástica, do mestre Nau é fantástica. Né? Mas é aquele diálogo do pessoal, por exemplo, que dá uma armada para cá, todo mundo dá armada para cá, uma meia-lua, todo mundo dá meia-lua para cá. Naquele jogo casado, que é um jogo de demonstração, que o Índio estava até comentando sobre isso hoje. Né? Perfeito. Se eu tivesse visto a capoeira, eu teria gostado. Mas como eu vi aquele negócio de rodar para cá, eu olhei assim, eu sentei do lado do mestre Nau e falei, vem cá, mestre, isso daí presta? Serve para luta? Moleque abusado, molequinho, né, cara? Você tinha que idade? Aí 15 anos. 15 anos. Aí ele falou, não, isso aqui serve. Ele fez um troço do braço assim, né, mostrou. Eu falei, opa, percebi que o cara é pedreira. Mas aquilo me deixou afastado. E fiquei com a ligação com a capoeira, de uma ligação de simpatia. Depois, em 89, eu fui para Salve Mestre Geni. Honra.
Em 89 eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu fui treinar com o Carson Gracie. É outra coisa, indicação do meu pai. Ah, Perto de casa, tinha o mestre Camisa dava aula. Eu até passava por lá, via, mas eu fui treinar com um aluno do mestre Camisa, lá no Colégio Militar. Era longe, mas eu tinha uma simpatia e tinha um relacionamento bom, que era o mestre Canguru. Naquela época, o professor, o Canguru, que era parceiro do Edinho, né? Quando eu cheguei em Brasília, eu fui lá no parceiro dele, quer dizer, eu fui na academia perto de casa, fui para 103 Norte, academia ali perto, quem estava começando a dar aula era o Edinho, que tinha chegado do Rio de Janeiro também. Olha, né? Que legal. Eu até fiz ali, gostei, mas só tinha menino na sala, sabe? Tinha o Zezinho e menino. Os meninos eram o Esquilo, Caralho, Tonelada. que são os fantásticos, vamos dizer assim, né? Exatamente. O falecido, mesmo falecido, não deixa de ser um fantástico. Não, é eterno, ele é eterno. Eterno, exatamente. Eterno. Eu acho que foi o capoeira da minha geração. Eu me sinto um abençoado por ter treinado com ele, porque ele era pura alma da capoeira. Né? E ele ensinou muito pra gente. Né? Ele levou a gente junto. Exatamente. Aí nisso eu larguei um pouco, aí foi com o Rogerinho. Não sei se você se lembra do Rogerinho. Claro, andei muito naquela Marajó dele, andei muito com Isso, ele. Marrom. Aquela mesmo. Ixi, anos 80. Ele sim. 90, ele, quando eu comecei a treinar com ele, a gente virou amigo, né? Aí começamos a treinar. Ele me deu uma visão de capoeira diferenciada de Brasília, inclusive. Porque ele era totalmente diferenciado. Ele era totalmente diferenciado. De outro mundo. Capoeira absurda, né? Ele, cara. Absurdo. Ele, o Lincoln e o Bezerra. Eu peguei ele, vi aquela capoeira completa do Rogerino. Para mim era completo, né? Não tinha tanta fama naquela época, porque não era tão lutador quanto os outros, vamos dizer assim. Né? E aí, naquela época, tinha mais fama quem era lutador. E para mim ele era um capoeira de alma perfeito. Né? E aí, vendo os pares dele também, que era o Lincoln e o Bezerra, né? Ali, aí eu parei. O jogo do Lincoln, aquele jogo quebrado dele, numa cadência mais. Não vou falar que é um jogo de Angola. Alongado, desenhado e para frente, mas incorporado, né? Sempre incorporado. Né? A gente fala incorporado, mas na verdade é excorporado, né? A gente bota para fora, né? Para fora. Aí ali me encantou, ali eu me tornei um capoeira. E por incrível que pareça, o Rogério se apegou ao Carcinho Gracie e foi treinar lá. E foi para o Rio de Janeiro treinar. A gente fez uma troca. Mas o Rogerinho tinha uma grande garra de lutador, cara. Isso na capoeira tinha muita luta. Tinha, só que ele não aparecia muito. Ele não queria aparecer muito. Ele não queria, ele não era o troço dele. Ele era um cara boa gente, cara. É mesmo. Né? E com uma visão de capoeira assim, surpreendente, cara. Que o Itamar, tio dele, da Senzala, talvez tenha alimentado ele, não sei. Ele teve uma visão de capoeira que ele passou para mim. Hoje, se for falar, você considera meu mestre? Comecei com Canguru, Vicunal, comecei com Canguru, em Brasília comecei com o Edinho, mas meu mestre foi o Rogerinho naqueles 2 anos que ele deu aula. Porque quem te alimenta, né? É quem te alimenta, né? Exatamente. Ele me botou uma capoeira, me pegou já com 6 meses de capoeira e já me levou direto para Goiânia, para o Carcará. Ele falou, não vou para mestre nenhum, não, vamos para o Carcará, que nós vamos para o lugar mais difícil que tem, que você vai, para você começar a capoeira. Ali o caldo é grosso, hein? Para começar do jeito assim e desapegar, porque a capoeira é para você rodar. E bacana. Ou seja, a filosofia toda de capoeira que eu tenho hoje em dia é o Rogerinho que me colocou. Por mais que me fale, mas Brucutu, ele passou rápido como professor, ele passou rápido, entregou a turma dele, mas eu sempre ainda deixava claro, quando o Rogerinho voltar, eu estou com ele. Ele deve voltar do Rio de Janeiro. Um cara desse não vai largar capoeira, não. É mais fácil todo mundo largar. Mas um mestre de verdade, com a palavra, ele te ilumina. Exatamente. Não precisa ter quilometragem muito tempo contigo. Exatamente. Para fazer sorte se ficar muito tempo. Isso. Seria bom.
mas não foi possível. Seria bom. Mas uma, duas palavras, ficou quanto tempo com ele? 1, 2 anos? Então, quer dizer... 2 anos. O tempo que ele ficou, que depois ele foi para o Rio de Janeiro, foi quase 2 anos. Ele foi para o Rio de Janeiro, entregou a turma para o Pablo, eu segui com o Pablo e com o Edinho, fazia o treino dos dois, sempre. Entendi. Né? É tanto que o Edinho ainda acha que fui aluno dele, até corda verde. Brucutu foi meu aluno até corda verde. Eu falei, ué, nunca me deu corda. Era o Pablo que dava, mas eu fazia o treino dele por causa que sim, é diferente. o treino do Edinho foi uma combinação boa. O treino do Edinho e do Pablo são treinos complementares, né? E aí o pessoal quebrando, eu fiquei com o Halil, né, que me formou e que eu me sinto muito honrado. Eu acho o Halil uma pessoa fora de série. Né? E sim, o capoeira capoeira tem, caramba, né? Tem muita história. Aquela muito. Turma que ele e o Popó fizeram, né? 30 capoeiristas bons numa época que você tinha 2 ou 3 em cada academia, né? O pessoal do Adilson era assim também. Mas, o que o Popó e o Halil fizeram para a capoeira de Brasília foi impressionante. Porque eles pegaram a época boa da tecnologia da capoeira, né? Isso. Entendeu? A época que eu peguei já era mais rústico. O Barto tinha, assim, uma miríade de capoeiristas excelentes, para a década de 80 para trás. Assim, uma turma gigantesca, que eu conheci quase todos, entendeu? E vi os caras jogar. Eu era criado o Hades, eram contramestres, professores, coisas assim absurdas, cara. Só que depois essa leva caiu e surgiu essa nova leva aí, dessa garotada. Já com a nova postura, nova linguagem, nova observação, a tecnologia diferente, então cresceu mais rápido, né? E assim, excelentes, cara. Todos. É difícil achar um defeito em um outro, né? Exatamente, cara. Impressionante. Olha assim, cara, vou dar martelo desses caras aqui, era difícil acertar. É difícil. Que era todo mundo moldadinho. A gente ia lá no clube lá do Congresso, porra, meu, um pau comia lá. E não era 10 só bom, não, né? Eram uns 30 bom. Os iniciantes bons. Cada um, exatamente. Foi algo fantástico. Foi algo fantástico que eles fizeram. Aí no começo foi esse. Que legal, cara, que legal, interessantíssimo. Mas essa questão que você falou como a gente trabalha a intuição, né? O ser humano é intuitivo. A capoeira só pode desenvolver mais a intuição, isso é absurdo, não tem jeito. Isso. E você reconheceu os trejeitos, uma coisa do seu mestre, e teve na dúvida e ele teve que revelar que ele foi seu primeiro mestre. Isso é interessante, né? É interessante. Você tinha 15 anos de idade, cara, já tinha uma visão mais específica. Já. E é fácil. Porque, na verdade, a leitura corporal faz parte das conexões do ser humano. Isso é absurdo. Exatamente. Nós somos em uma malha conectada com tudo. Essa malha é invisível, mas ela existe, não dá para mentir. Tipo aqui, esse espaço aqui, ela tá preenchido isso aqui. Não pode estar preenchido de coisa física, mas está preenchido de coisa transcendental, quântica. De física quântica. Pura física quântica. Isso. Entendeu? Exatamente. E a gente consegue ter essas conexões. Isso é muito legal. Mas aí depois, você se formou, foi em Brasília a sua formatura? Foi em Brasília em 2013. Mestre Girino, tá aí. Salve, Mestre Girino. Peraí, vamos falar aqui do pessoal. Só um segundo, desculpa aí, meu querido. Claro. Tá aqui a fama Pacalolo, Girino. Salve, Mestre Pacalolo. Sidney, o Índio, a irmã do Mestre Tabosa tá aqui, camaradinha, Macuca, grande. Eu não falo o nome dela, sempre eu erro, vai me dar uma bronca ela. Entendeu? Betinho. Eu sempre erro, Janaína. Tá o estressado lá de Vitória do Espírito Santo. Tá o Mestre Giló. Eu quero ver a entrevista do estressado. Foi bom pra caramba. Mateus. Eu faço ideia. Legal. Também tá aí o Mestre Giló, mestre César da Casa Acervo Capoeira São Paulo. Mestre Marcelinho aí, Marcelinho. Sim. É o Marcelinho de Minas? Tô indo para Minas. Não sei, Capoeira Marcelinho. Reinaldo Capoterapia. Tem uma galera aí. Mas vamos lá. Gratidão. Sua formatura. A formatura foi em 2013, cara. Ela demorou um pouquinho, porque eu fui para quando a gente saiu do grupo antigo que a gente tinha, né? Em 98, eu tinha muitas conexões, eu rodava muito,
dentro do Abadá, eu tinha muitas conexões ali, eu fiquei um pouco desgostoso, e aí eu fiz um plano de ação para fazer um mestrado, doutorado, né? E seguir. Então eu larguei meu trabalho em Brasília e fui para Florianópolis, né? Passar lá no mestrado lá, passei em primeiro, ótimo. Mas aí comecei um trabalho lá já. E o pessoal de Minas Gerais, de Santa Floripa. Catarina, de Floripa, não tem a mesma coisa aqui, né? Tipo assim, vamos treinar para ficar bom, para quê? Não é mesmo aquela coisa da gente lá em Brasília. Então eu só fiz pegada, né? eu só fiz o meu trabalhinho lá só para ter um elo com a capoeira e para mim treinar, entendeu? Só para eu treinar. E aí deixei o trabalho lá também. Aí quando eu voltei para Brasília em 2006, eu já não queria mais. Falei, não, eu acho que eu já passei por essa fase, eu não quero mais. Por incrível que pareça, eu começo a me agoniar agora de querer retomar o trabalho. Mas aí eu vou esperar isso vir, né? Sim. Quando começa assim é porque vai chegar. Daqui a 1 ou 2 anos eu estou com o meu trabalho. Né? Se a mente pensou, o universo te manda. Exatamente. Aí não precisa forçar também, né? Mas aí eu bati o pé que não queria fazer trabalho, porque agora eu queria era rodar o Brasil, né? E fui rodar o Brasil, né? E rodar todos os grupos. Eu já rodava os grupos antes, na época da Abadá, mas eu rodava mais numa perspectiva de desafio, vamos dizer assim, né? Eu gostava de viajar, rodar sozinho, mas com uma forma de desafio para me colocar em jogo, em xeque, respeitando sempre a roda. Isso que eu acho que eu deixei esse legado. Pode ver que os velhos mestres gostam de mim, por causa eu ia na casa deles e só lutava com quem queria lutar naquela época que eu queria lutar, né? Aí depois eu passei para outra, vamos dizer, rumo em rodar. Queria rodar tudo para descobrir quem eram os bons de cada lugar, fazer pontes, sabe? E eu fui construindo várias pontes, fui andando buscando isso, já desapegado do ego, legal, daquela coisa de afirmação, né? E fui nesse caminho. E isso foi segurando, né? Você não vai dar aula, você não vai ser mestre. Tudo bem. Fiquei 12 anos como marrom e vermelho, tá tudo certo. Ei, tá bom demais. Ficou livre, né? Estava livre. Estou livre. Mas nisso daí, teve alguns, vamos dizer assim, alguns pontos, né, que fizeram que o mestre mudasse a concepção disso, né? Um deles foi o Capixaba, o mestre Capixaba, e lá na gente, para comentar, olha, tudo bem, não sei o que vocês acham aqui, mas para mim, mestre Brucutu é mestre. Né? Ele nunca abandonou a capoeira e sempre rodou a capoeira em todos os anos que ela teve com dificuldade ou não. Isso, para mim, já foi a melhor formatura, né? Exatamente. Ué. 2 anos depois... E carimbou, né? Exatamente. 2 semanas depois, ou 2 meses depois, eu sei que foi 2, eu não sei se foi mês ou semana, não foi ano, não. 2 meses depois, o mestre Cal fez a mesma coisa. Fez até a mesma coisa comigo e com o mestre Pacalolo, que está aí, né? Chamou eu e o mestre Pacalolo lá. Eu mesmo que ele chamou a gente até do jeito que o mestre Pacalolo estava até machucado. Mas foi assim, estava grilado, viu o Pacalolo grilado, e eu estava meio assim, ó, me parece que ele vai me chamar para a casa de caboclo, mas calma. Mas chamou, eu vou aceitar, cara. O Pacalolo nasceu grande, pronto, né, cara? Mas chamou para virar assim e falar, olha, para mim, Pacalolo e Brucutu é mestre. Bah! Eu já estava formado a mestre para mim, sabe? Carimbou o passaporte, meu. Exatamente. Aí nessas chancelas, outros começaram a chancelar. Eu acho que o mestre foi pressionado, não sei. Só ele para poder dizer. Né? E aí lançou essa formatura em 2013. Legal. Que foi até uma formatura que a gente até, como é que fala? Adiar, né? Porque eu tive um problema muscular de vírus, né, que depletou, fiquei 3 meses, eu fiquei no osso, né? O médico chegou para mim e falou, olha, você não tem condição fisiológica de jogar capoeira, não há condição, então você vai ter que adiar isso daí. Eu olhei para ele assim, foi uma bactéria e depois um vírus, foram 2 coisas. Aí eu achei que fosse dengue, eu fiquei 40 dias parado mesmo, né? Achei que fosse uma dengue seguida de outra dengue.
Que loucura. Grande mestre Clodoaldo. Esse eu sou fã. Esse eu também sou, cara. Ele lembra de mim, não. Eu era molequinho, eu era molecote ver esse cara jogar, meu mestre Clodoaldo. Ele lembra de mim, não. E inspirou todo mundo, né? Jogava muito inspirou a capoeira. Todo mundo. Pois é. Que Até perdi onde que eu estava na conversa. Estava no vírus. É. Aí eu virei para o médico, assim, aí o mestre Halil ainda fez uma reunião com a minha família, ele falou, olha, Brucutu, vamos adiar sua formatura. Eu falei, pô, 12 anos de morrer em vermelho. Eu falei, não, mestre, deixa. Não, mas você não vai pegar... Relaxa, mestre. Você sabe como é que é capoeira? Aí virei pro médico e falei a mesma coisa. O senhor não conhece capoeira, o senhor vai ver que eu vou jogar. E joguei. No dia lá, joguei. Não consegui jogar, foi São Bento pequeno, não consegui jogar com todo mundo. Mas joguei com muito mais até do que eu poderia imaginar. Capoeira é isso. Não tinha condições fisiológicas? Alma, né? É alma. Alma vai. Toca o berimbau, a alma te leva. É impressionante ela. E aí nessa levada desde 2013. Sozinho, não fiz a minha camisa do grupo, eu visto a camisa de outros grupos até, né, porque não estou dando aula, não preciso entrar nessa coisa. Tem a minha logo. Se você for ver, eu estou em São Paulo há 30 anos, mas se eu falar que eu conheço São Paulo, estou mentindo. Isso aqui é um universo gigantesco. Só em capoeira não dá para mensurar. Mestre Flávio de Mola, Mestre Catitu e o Robson Castro estão aqui também, grandes amigos nossos da capoeira. Sim. Satisfação. Então, veja só, eu não conheço São Paulo, como eu te falei, é um universo gigantesco. Mas em Brasília tem muitas histórias de capoeiristas autodidatas, entendeu? Não foi só o caso. Mestre Adilson. Adilson, o Sossego, e teve outros, mas teve vários, entendeu? Mas o capoeirista luz, essa palavra eu tenho escrito no livro aqui, ó. Capoeira, o próprio mestre Sossego falou, né? Quando ele foi reverenciado pelo mestre Onça Tigre, e ele fez uma caia de rins do pé do Onça Tigre, coisa linda. Tem uma cena gravada, tá junto com o livro. Aí falou, olha, o capoeirista que anda sozinho é luz, entendeu? Nossa. Isso eu achei muito interessante, porque qual é o caminho do capoeirista? O caminho do capoeirista é treinar com seu mestre e se conectar com a capoeira. Eu acho que isso é o máximo. Quando o cara começa a dar aula de capoeira, está fazendo o extra além do que ele precisa. Pode ser por necessidade espiritual, necessidade financeira, necessidade de projeção. Vai da ambição de cada um. Eu não acredito que a pessoa tenha obrigação de dar aula de capoeira. Até para consolidar ele como capoeirista, consolidar ele como uma pessoa que está conectada com a capoeira, né? Que faz isso é a ponte entre depende do nível, entre eu e a capoeira é o aluno. Eu vou transmitir minha informação para ele. Então, acho que todo capoeirista tem que passar pela mestria, passar pela aula, ponto final. Mas não necessariamente passar a vida inteira dando aula de capoeira. Tipo, tem mestre antigo, chegou assim, ó, não quer mais dar aula. Entendeu? Por quê? Porque ele não quer, ele tem todo o direito de opinar. Ou um cara novo como você, o que você fez? Você foi fazer conexões. Você estava produzindo conexões dentro da capoeira. Então você criou uma malha de relacionamento e com certeza colaborou muito com você e com que as pessoas também encontraram. Porque se conecta uma pessoa com outra, você cruza informações, cruza quem é do sul com o norte e vai criar essa malha. Lembra do Verger, que ele fazia isso na Bahia e África? Sim. Entendeu? É a mesma coisa, é transmitir informações. Entendeu? E você fez isso no momento que não tinha internet tão poderosa como é hoje, não tinha conexões tão fáceis, entendeu? E com certeza, isso te consolida como mestre de capoeira, independente que vai te dar corda ou não. E os mestres endossaram, né? Não sou, nem eu estou falando. Então os mestres vieram bem antes de mim e fizeram isso. E pronto, acabou. Fechou. Mestre Brucutu e ponto final. Ainda mais consolidado com a mexida do teu próprio mestre, fechou. Mas Brucutu, e o conhecimento? O que mexeu com você? Ó, tá aí também o pessoal da UBC, lá do mestre Farmácia, que tá aí. Vixe, que coisa boa, cara. Que pessoal bom de capoeira, cara. É um de Marechal Hermes, velho. Isso. Tá tocando aí telefone ou aqui? Peraí, uma ligação, só um segundinho. Não, claro. Tem ligação, cara. Aluno ligando na hora dessa. Vou expulsar do grupo.
Vou tomar corda. O aluno meu que me ligaram na hora das aulas foi tomar corda. Já manda pelo correio, não posso vir pessoalmente, né? Bota o envelope e me manda. Então, existe uma busca espicaçada pelo conhecimento. Alguns nem tanto. Tem capoeiristas que estão satisfeitos com o toque de berimbau, com a história de algum outro mestre, e fica a vida inteira ali. Que também não estão errados. Não. Mas quando uma pessoa como você, não vou nem falar do mestre esquisito, já é outro patamar. Pô, se propôs a trabalhar, a fazer um livro complexo. A literatura é super simples, mas tem um conteúdo extremamente profundo, muito consistente. Extremamente entendeu? Profundo. Mestre, se o senhor ler de novo... Tá. Se o senhor ler de novo, o senhor já leu o livro, né? Quando o senhor lê de novo ele, quando o senhor estiver em outra fase de vida, vamos dizer assim, o senhor vai ver o que tem, você vai perceber outros conhecimentos nele. Porque uma facilidade que eu tenho, que eu desenvolvi, né? Fui desenvolvendo, eu li aquelas coisas eu sou uma pessoa criada em colégio militar. Eu fiz toda a minha história em colégio militar. Né? Então, a capacidade objetiva de síntese é grande. Né? Foco, né? De foco, isso. E aí a psicologia me deu aquela coisa que me deixou um pouco sem rumo. Eu fui obrigado a ler muito. E eu não era um cara estudioso, sabe? A Universidade de Brasília me deu esse presente. Eu tenho que agradecer a Universidade de Brasília. Que eu quis muito entrar numa universidade. Né? Eu queria muito... Eu me dediquei o ano todo para entrar na universidade. Eu não estudei, comecei a estudar o ano todo, né? Para passar em primeiro, e eu passei em primeiro mesmo na psicologia. Eu chegava até eu passaria até em medicina, se tivesse quer dizer, não sei, porque a psicologia na UNB, ela é exatas, por incrível que pareça, era considerada exata. Então, porque quem tomava conta daquilo ali era o berrevorismo. O berrevorismo é uma linha da psicologia que ela busca mais a exatidão, para não ficar... entendeu? Então, aí eu me dei bem com isso. Né? Porque eu me lembro até que não ia para subjetividade, não. Exatamente. Não ia para subjetividade, não, né? Vai, mas de uma forma mais pragmática, vamos dizer assim. A concreta. Tá? Isso. Isso é outra coisa boa da UNB, porque dentro da UNB, não é, você vai para uma faculdade tal, você tem que saber que linha que eles estão dando lá, que linha que ministra lá. Né? A UNB não ministrou todas. Né? A tentativa era de se levar para comportamental, mas eu me juntei lá aos psicanalistas, eu me sinto formado em psicanálise. E aos cognitivistas, tanto que meu mestrado e doutorado foi em cognição. Né? Mas eu sou um psicanalítico, vamos dizer assim. Né? E abraçado na psicanálise, eu saí do Freud para depois ir para Jung, para depois conhecer Reich, que foi quem foi trabalhar com o corpo. Foi quem vê. Se o Reich tivesse conhecido a capoeira, teria ficado louquinho. E eu passei numa universidade. Né? Eu aproveitei essa questão de ser universo. Então, dentro da universidade, eu quase me formei em educação física lá. Eu queria até mudar, mas depois eu vi que, de uma certa forma, eu estava ensinando o pessoal de educação física. Porque naquela época a educação física não era tão boa que nem hoje, né, de estudo. É de exército, era mais do exército. Isso, era uma coisa de exército e uma coisa para você ensinar basquete, aquela coisa mais norte-americana. Né? Hoje que o conhecimento está evoluído. Mas naquela época eu peguei o que é a universidade, eu fiquei 8 anos na UNB, querendo aproveitar ao máximo, até depois que eu falei, olha, não dá mais, porque podia ficar até 10, né? Está na hora de sair. Né? Porque fui tudo que era matéria de nutrição, foi matéria de filosofia, antropologia, tudo que eu achava que fosse me agregar para mim, inglês, instrumental, tudo que eu achava que fosse agregar para mim, eu peguei para mim. Eu aproveitei bem mesmo ali. O que te estimulou para você começar a procurar uma faculdade? Foi a capoeira, foi a família, foi o pessoal A capoeira. Seu? Não, foi a capoeira mesmo. A capoeira que eu queria colocar algo a mais na capoeira. Né? E eu achava que a capoeira era extremamente terapêutica. E que eu poderia pegar esse braço. Né? Na verdade, naquela época, quando eu entrei na faculdade, eu queria entrar numa faculdade e teria que ser pública, senão não teria condição de pagar.
naquela hora, Sim. não vindo a classe desfavorecida, mas no aperto da classe média daquela época não daria para estar numa faculdade, que eram poucas faculdades daquela época, era o DF, o CEUB, né? Exato. Eu teria que estar passando lá. Eu me perdi aqui, mestre, tanta informação, onde que eu estava mesmo, da pergunta? Para poder Desculpa. entrar na faculdade, o anseio de entrar, e estou na UNB porque era uma faculdade pública e barata, e quer dizer, gratuita. Isso, e ali eu queria era o diploma, desculpa, Pedro Foco. Eu queria era o diploma, Olha para ir só. seguir a vida. Já que eu vou conhecer alguma coisa, e o pedido até para a família na hora de ó, nós vamos investir para te pagar um cursinho, mas o retorno é você passar no melhor curso da universidade. E a psicologia estava no meio ali. E aí foi ótimo, era psicologia e geologia, os melhores cursos da época da UNB. É ótimo. A psicologia... Mas você conheceu, você procurou a psicologia intencionalmente? Intencionalmente. Intencionalmente. Para agregar na minha vida era um diploma. E eu pegar um pouco dela, porque naquela época a gente era um pouquinho. Era uma união interessante. Né? A gente queria botar a capoeira para frente. Então, o Zezinho foi estudar educação física, a gente se dividiu de uma certa forma. Tá? E é para agregar, para ver... O que é engraçado, quando você estuda, a capoeira estimula o estudo. Quando você estuda história, tem lógica. Quando você estuda pedagogia, tem lógica. Quando você estuda educação física, tem lógica. Psicologia, aí você vai ter que esmiuçar para a gente, para compreender a ligação. Eu esmiuço. Por favor. A mãe de Mestre Edinho, né, era psicóloga. E o Edinho utilizava muita coisa da mãe dele, e nas nossas conversas, né, ele mostrava muita coisa. Ele me mostrou tanto. E o Edinho fazia aluno como ninguém, né, cara? Ele trabalhava a mente da pessoa de uma forma brilhante, sabe? Pouco da lavagem cerebral também. Ele é fora de série, tirar mas paradigmas. Ou tira por conta própria na machadada. Paradigma é terrível. Mestre Dunga, grande Mestre Dunga, está aí, ó. Salve, Mestre Dunga. Então o Edinho tinha essa pegada, e foi mais no estilo do Edinho. Na hora quando eu falei, opa, olha aqui. A verdade é essa, eu nunca reconheci isso, inclusive ao Edinho, né? Que foi a mãe dele, juntamente com ele, que fez, olha, isso aqui é importante. Porque, de fato, o Edinho sempre teve os alunos naquela época um pouco diferenciado, já, sabe? E eu aproveitei essa situação me passando por aluno dele, vamos supor, quando o Rogerinho deixou, e eu fiquei lá treinando sempre. Né? Ele me trabalhou, né? E ele me trabalhou não somente, não era só tecnicamente que ele trabalhava técnica, taticamente, e a cabeça também, né? Psiquicamente. Então, isso eu quis buscar. Tá? De fato, esse até fez um estalo, provocação. Bom insight, né? Legal. Bom insight. Interessante. Mas a gente precisa entender exatamente, porque todo capoeirista, por desenvolver bem a intuição, tem relances. Eu por ser escritor, por ter sua teologia, para ter ideia, você falou do livro, eu fiz 2 resumos da Bíblia inteira. Eu li 5 vezes a Bíblia e fiz 2 resumos na íntegra durante a faculdade. Eu morava lá dentro, via lá dentro, eu passava 24 horas estudando. Então eu tive esse momento também. Então acaba desenvolvendo várias compreensões, né? Olhares além das aparências. E a gente via realmente o discurso de um mestre, um comportamento de um amigo. A gente via pessoas com certos problemas ali graves. Só que por não conhecer a psicologia, a gente não conseguia entender que nível de patologia era, entendeu? Sim. Aí, quer dizer, por exemplo, vamos levar aqui, eu criei uma pedagogia infantil, está no livro, e é concreta e tem resultado, a pedagogia. O Gilvan criou uma pedagogia de idosos, que é concreta e tem sucesso. Fez uma revolução, entendeu? E como é que se formula a possibilidade de uma psicologia, de uma terapia para capoeira? Pô, que pergunta interessante, mestre Adão, porque a gente está nesse trabalho, cara. Justamente eu com o mestre Zezinho,
e o professor Barba, que é outro capoeirista também. Tá? O professor Barba é um psicólogo formado da MB. O Zezinho é um mestre, que não é um mestre que, vamos dizer assim, que as pessoas conheçam da roda, porque ele é uma pessoa muito discreta, mas um excelente capoeira e uma mente interessante. Né? Ele já vem de 25 anos, né, que via eu conversando. A gente convivia muito junto, que ele é da Zanorte também, né? Eu da 308, ele da 105. A gente treinava ali na 105, inclusive, né? Sei. E ele acompanhou as discussões com os amigos que a gente tinha, que eu focava muito na psicologia do corpo, né? E ele aprendeu por osmose. E aí agora a gente está justamente desenvolvendo algo desse tipo aí, vai ser numa base boa que esteja ligado com a educação física. E eu te explico por quê. Porque Mas antes disso, é porque é o seguinte, eu compreendo a psicologia a nível aqui, né? Nessa região daqui para cima. Vocês conseguiram descer para baixo, invadir o corpo inteiro. Claro. O corpo é o corpo de três formas, até diria. O corpo, ele vai falar muito de você. E aí, por quê? Vamos lá, vamos devagar nessa parte. Esse estudo que a gente está fazendo, eu vou chegar nessa sua pergunta aí, dando continuidade do que eu estava falando, tá? Agradeço, inclusive, os insights provocativos, tá, mestre? Enfim, a gente começou, o que nos estimulou, né? A gente estava vendo eu estava percebendo que quando tem demanda de depressão, né? As demandas que tem depressão, de vez em quando, transtorno de borderline, sabe? Que no caso alguns pequenos casos de esquizofrenia. Esses três casos chegam de amigos da capoeira, principalmente depressão e as suas variantes, né? Síndrome do pânico, crise de ansiedade, são coisas ligadas ali na depressão. Não tem como você ser terapeuta de amigo, não tem como você fazer isso. O que você pode fazer é indicar, né? E o que eu falava para todos eles, inclusive? Mantenha-se na capoeira, faz capoeira. Porque você não vai conseguir entender o que eu vou te ensinar, o que Reich ensinou. Né? O que Reich nos ensina? Ele vai mostrar... Né? Reich foi... Deixa eu passar primeiro um pouquinho antes para não ficar perdido. Né? Reich foi um dos discípulos de Freud. O primeiro discípulo foi Adler, que fez um enfrentamento a Freud, porque Freud estava ligado à questão da sexualidade, o Adler foi estar ligado à questão do poder. E puxou sua psicologia e sua análise para isso. Não discutiram a coisa. O método de cada um foi diferente. Um usa como método de fazer uma análise da sexualidade reprimida. E outro foi fazer o método nas relações de poder. Aí veio um outro, que foi o Jung, brilhante, que foi ver... Exatamente. Que ele foi ver justamente pegar isso aqui, não, nem aqui nem ali. Eu quero ver como é que é isso daí nas relações místicas, né? No estudo com o religioso, no luminoso, no numen. Né? E Reich pegou, olhou tudo isso, eu estou vendo aquele cachorro ali fazendo daquele jeito, o bicho ali fazendo daquele jeito, mas o ser humano não é assim. O que acontece no corpo? Ele foi utilizar no corpo, aí ele teve vários achados que nem a psicologia até hoje conseguiu compreender. Tem um grupo em São Paulo que conseguiu compreender, que está fazendo trabalhos incríveis, de fato, que vai estimular. Tá? A coisa deve andar agora, a compreensão do que vem a ser isso. Reich ensinou lá na década de 30, né? Já vai ter 90 anos já isso daí. Né? Que a ideia, ela fica na cabeça, como você falou. A gente tem alguma coisa que seja da ideia, isso aqui vai para a cabeça. Mas a emoção, ela vai para o corpo, ela se instala no músculo. Então você consegue fazer uma análise da pessoa pela a musculatura dela, é um grito dela, silencioso, né? Sobre o que está passando pela vida dessa pessoa. Mas não é só por aí, não. Somático, né? O psicossomático, as tensões musculares, que é onde vai se alojar o sentimento, e o formato do corpo também vai falar da pessoa, que ele vai ensinar isso. Você forma um corpo quando você está nos primeiros anos de vida, né?
E aí você, ali, o que tá amarrado para trás, o Reich conseguiu resolver. Enquanto o Freud não conseguiu muita coisa de resolver as coisas de esquizofrenia, porque está ali entre o 0 e o primeiro ano de vida, né? O Reich conseguiu resolver, que ele conseguiu identificar esse tipo de pessoa no corpo. Então, na fala não vai adiantar. Naquela época, a pessoa não tinha fala. Então, o que vai adiantar? O movimento, o trabalho corporal. E aí é onde entra a capoeira. Por isso que eu falo, olha, você não vai entender o porquê, né? Eu não tenho como te passar isso, não tenho como ser seu psicólogo, mas se mantenha treinando. Então é isso que a gente vai querer fazer agora, que a depressão, em 2020 a depressão era a quarta doença mais incapacitante do mundo. Esse ano ela vai se tornar a primeira. Doença mental. É uma doença mental. Não é tristeza. Que tu estou deprimido. Não, você está triste. Você está triste é uma coisa, todo mundo tem tristeza. Depressão é doença, é falta de saúde. Tá? É uma situação terrível. Né? Não é simples. E é um paradoxo, né? Para quem está com a capoeira, que a capoeira tem tantas dimensões, tantas alegrias, tantos enfrentamentos, tantos desafios, e o cara aparece com a depressão no meio da capoeira. Não está muito treinando. Estranho, né? Porque não está treinando. Se tivesse treinando, estava dando vazão. Aí vai ficar com os conflitos se não continuar olhando para cima. De valor, mas se tiver treinando, vai dar vazão. Essa é uma das coisas que a gente deve chegar no seminário, que a gente vai apresentar isso daí, né? Os achados da gente. Seminário? Vai ter um seminário, vai ter um seminário no simpósio. A gente vai apresentar esses achados aí para setembro. Ah, sim, eu vi. A gente já deve ter alguma coisa. Porque eu já tenho uma ideia geral, estou esperando eles se conectarem, eles estão acabando informação, né? Se conectarem para a gente começar a desenvolver o conhecimento e mostrar, olha, não dá, como a depressão vai sair de quarta para a primeira doença mais incapacitante, vamos botar todo mundo para fazer no capoeira. Nem todo mundo consegue trabalhar nessa relação analista e analisando, sabe? Para você poder disseminar, tem que ser turmas mesmo, sabe? E você consegue fazer um trabalho do tipo o mestre Gilvan está fazendo, a terapêutica. Ele trabalha a mobilidade, o que vai fazer com que mexa um pouco a musculatura, vai dar aquela vazão muscular e depois ele faz aquela coisa lúdica toda. Ou seja, faz uma sociabilização. É o corpo emocional, isso é terapêutico. Então. Oi? É um corpo emocional. É um corpo emocional. É um corpo emocional. É um corpo emocional. A tua terapia que você tá formulando com o Lívio e vai criar ela, com nossa alegria, né? Ela vai trabalhar somente patologias? Não, no geral. É geral. A tabela é geral. Mas o início dela, o foco dela é trabalhar justamente a doença capacitante, depressão e transtorno de ansiedade. Né? A gente vai focar aí para a gente estabelecer, a gente ver que coisas que podem sair daí. Né? Provavelmente a gente vai fazer conexões com pesquisadores brasileiros que estão desenvolvendo isso também. Tá? É o Brasil que vai conseguir fazer algo desse tipo. O Brasil consegue pensar fora da caixinha. Né? Consegue. Apesar do pessoal vamos dizer assim, os nórdicos, o pessoal da Europa terem muito preconceito com o conhecimento brasileiro, eu acredito no conhecimento brasileiro quando é para inovar alguma coisa. O brasileiro é diferenciado. Né? Com certeza. Então a gente deve trazer alguma coisa relacionada aí, mas de forma que todo mundo aprenda, de forma que qualquer mestre de capoeira possa conduzir um trabalho, sem precisar compreender psicologia a fundo. Isso é interessante. E tira uma dúvida só curiosidade. Qual é a relação da depressão com o banzo da época do Êxodo? Boa. A depressão, né, o banzo, não é a tristeza, como a gente está falando. Né? É quando você perde o sentido, o significado da vida. Né? Quando a vida tira... Rolomei. Né? Oi? Rolomei. Grande psicólogo. E aí, o que acontece nesse sentido? Você tira uma pessoa do seu ambiente, a sua família, tudo que ele tinha. Você leva uma pessoa para um outro lugar, onde ele vai morrer sem ver seus familiares.
que sentido tem aquela nova vida para eles, entendeu? Então, ali sim, ali sim, a pessoa teve muita depressão. Apesar de ser um povo, tem muita gente, inclusive, que vai dizer que a capoeira nasceu da ânsia de liberdade para lutar, que foi o que a gente aprendeu, né? Mas Mestre Quisito me ensinou, e é fantástico isso que o Mestre Quisito fala, né? Que não foi isso, depois que ele falou, eu concordo com ele, que não foi isso que pegou, né? Não foi essa situação. O que fez o homem, o negro, o negro da terra e o negro da África, quererem fazer capoeira, é um direito de se divertir. Se você for ver, os africanos, eles se divertem o tempo todo, eles vão treinar e se divertem. A pessoa fala, não acredito que... Eu vi até uma pessoa que falou, eu não acredito que o pessoal achava que era alegria, que o pessoal estava escravo, vai ser chicoteado, vai morrer, vai levar o pessoal de Minas para Brasília, para morrer em Brasília, vamos dizer assim. Os caras vão cantando, é a cultura deles. Tá? Eles querem ter o direito de se divertir, que é a forma que eles têm de elaborar a situação. Então, o mestre Esquisito... Opa, interessante isso aí. Pontuou o troço sobre cultura. Não foi a vontade de guerrear, não colocaria todo mundo na capoeira, inclusive. Foi a vontade e a necessidade de se divertir, de cantar, de se expressar corporalmente. E a capoeira tem disso. A capoeira ela foi a terapêutica desse povo. Porque se morria de banzo mesmo. Você tira a pessoa do significado da vida que ela tinha. A vida perde sentido para ela. Se a vida perde sentido para a pessoa, ela vai deprimir. A depressão, a minha linha até para tratar a depressão, que é o que eu faço, primeiramente, eu vou nos valores da pessoa. Eu faço ela parar para pensar em seus valores primeiro. Para quê? Os valores é o sentido que você vai dar para a sua vida. Sim, né? Com certeza. Você não sabe o que quer, pelo menos? Então, basilar, né? É basilar. Exatamente. Porque eu vou trabalhar, então, na pessoa o sentido. Para depois que eu trabalhar o sentido, eu trabalhar o significado. Aí a terapia já começa andando bem, já. Ela já começa bem. Na construção da autoimagem da pessoa, né? Exatamente. No que é basilar para ela, justamente. Fantástico, fantástico. Eu tive um insight. Eu não sei se já pensou nisso, com certeza já deve ter pensado. Eu tenho feito algumas pessoas que estão na Europa, e eu tive uma época lá, eu fiquei triste, não fiquei com depressão, mas fiquei triste, entendeu? E as pessoas que ficam muito tempo lá, longe da família, longe da cultura, essa terapia longe ajudaria? Do sol. Ajudaria. Não, a terapia e a capoeira, o que ajuda esse pessoal que está lá fora é a capoeira. Mas veja bem, quem sai daqui e vai lá para fora, aí ele tem um sentido, tem um significado. Ele quer ajudar a família dele que está aqui. É difícil morar lá fora, você sabe. É dificílimo morar. Mas tem um significado para a pessoa aquilo ali, tem um sentido. É que não cortou o cordão umbilical, né? Não cortou a relação emocional e a motivação para ir lá. É outra motivação, ele não foi raptado, né? Exatamente. O sentido dele está intacto. Ele está lá, mas ele está lá porque quer. Porque ele quer chegar num lugar depois. Depois eu volto para o país. Mas aí eu volto com a dignidade. Sim. Uma pessoa presa na cadeia federal do Brasil, ele tem o mesmo sentimento do negro que foi trazido para cá? Ele está preso, né? Está tolhido. Não, está preso, mas ali teve um sentido para ele estar preso, né? Não, tem um sentido. Mas quase todo. Não, eu sou inocente. Não, eu sou inocente. Exatamente. É isso que você vê lá, inclusive. Sim, mas não há um conformismo, inocente. Né? Mas aí é outra situação, não é situação de prisão. Isso vai deixar o cara triste, mas não vai deixar ele deprimido. Entendeu? A não ser, por exemplo, uma pessoa que está presa injustamente. Ela se desencanta com a vida. Aí ela sim. Sabe o que é engraçado? Você mostrou já 3 aspectos extraordinários das tendências, não sei se esse é o nome específico, científico, da mente humana, né, cara? Não é padronizada, é cheio de variantes, meu. Cheio de variantes. Que coisa maravilhosa, né? Sim. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas preocupante, né? Por quê, mestre?
Por que seria preocupante? Para quem não tem o domínio e está cheio de problemas pessoais, pode se encampar para qualquer situação difícil. Sim, sim, sim. Todos nós. Todos nós que não temos o preparo disso, aí quem tem o preparo corre esse risco, porque está trabalhando muito com essa energia, né? Mas quem não tem o preparo, você está sempre numa linha tênue, né? Todo mundo percorre uma normalidade, mas se você estiver próximo de qualquer pessoa, você acha aquela pessoa maluca. Você achou seu irmão maluco, você achou seu pai meio maluco. Todos nós achamos que está próximo meio maluco. Achamos que o brucutu é maluco. Total, eu sou. Total. Uma pergunta. Tem mais brucutu no Sérgio, psicólogo, ou tem mais Sérgio psicólogo no brucutu? Rapaz, eu acho que está no equilíbrio aí, viu, cara? Está no equilíbrio. Equilíbrio? Você está falando de equilíbrio? Eu busco equilíbrio sempre. Fantástico. Isso é extraordinário, extraordinário. Eu estudo bastante sobre física quântica, sobre a teologia, tem curso, tudo mais lá, e é engraçado, né? Uma conclusão que eu cheguei, se me ajude se eu estiver errado, ou bato martelo se eu estiver certo, entendeu? A nossa mente é cheia de dados. Sim. É cheia de informação. Esses dados são o quê? São os paradigmas e tudo que a programação da família fez, da sociedade, que criou nossa autoimagem. Isso é absoluto, né? Nosso subconsciente, está tudo lá. E também nós temos memórias. Os dados são memórias e lembranças. A lembrança do passado normalmente me leva à tristeza. Por quê? Pode ter lembranças boas, mas por não estar mais vendo aqui, eu perdi os amigos, me provoca tristeza. Isso é óbvio. Isso não é bom, é saudável. Então, eu considero memórias dados mortos. Tem que seguir morto, porque não vou viver mais aquilo. E pensar com tristeza no passado não é saudável o corpo como sistema inteiro. E temos a inspiração, né? Que são os outros tipos de dado. Entendeu? Baseado nisso, eu, por ser teólogo, eu estudei muito sobre o livre-arbítrio. Na época, a gente não usava a palavra livre-arbítrio, usava porção de responsabilidade. Então, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. O meu livre-arbítrio me dá dois caminhos. Sim, o direito ou o esquerdo. A porção de responsabilidade é absoluta. Eu ou domino 100% aquilo ou não domino nada. Entendeu? Mas depois, com a física quântica, qual a conclusão que eu cheguei? Que eu cheguei não, né? Que eu estudei sobre isso aí. Não é ideia minha. Eu aprendi e estou reproduzindo. Os dados, essas memórias, que são memórias mortas, é o que nos conduzem. Então, a nossa observação do mundo, as nossas decisões são baseadas nesses dados. Isso são coisas mortas. Então, toda decisão minha é equivocada, é baseada em coisa morta, correto? Então, quer dizer, não existe livre-arbítrio. Eu posso ter escolhas. O livre-arbítrio é equivocado. E está baseado em coisas que não tem sentido para mim de verdade. Não, mas você faz. Não, mestre. Algumas coisas aí a gente tem que dar uma limpadinha. Opa, me ajuda. Não está morto, mestre. Não está morto para trás, está vivo. Basta não, está vivo, vamos significar. Eu estou falando em relação à relevância da minha vida. Mas aí é você que foi tirando a relevância disso, sabe? Porque uma das coisas que eu indico até para algumas pessoas que estão com baixo nível de serotonina, por exemplo, coisa médica, está com baixo nível de serotonina, uma das práticas que eu peço é para a pessoa visitar o passado, as imagens boas do passado. Olha porque só, isso vai fazer com que ela melhore o estado dela e com que ela... você veja bem, a gente tem rotas corticais onde a informação passa, né? Existe os militares que me perdoem, mas deixa eu fazer uma brincadeira com eles, né? Eu conheço bastante, o colégio militar, não, o colégio militar. Olá, hein? O militar é procedimental, né? Isso, né? Então, ou seja, se eu fiz um troço, então isso daqui. Se isso aqui, então o raciocínio é procedimental, né? Algoritmo praticamente, né? Existe um outro tipo de raciocínio que é o chamado raciocínio heurístico, que é o raciocínio dos artistas, botando
duas classes completamente distintas. Que vou mostrar o quê? Ó, eu pinto, eu estou estudando Van Gogh. Ah, mas tem um impressionista que é assim. Aí eu estudo aqui esse romancista, ele desenha desse jeito. Aí você vai estudando aquilo tudo e, de repente, estuda alguma coisa que possa ter até em relação à psicologia, e aí você tem ideias diferentes. Ou seja, o militar ele vai estudar, ele vai ter esse tipo de raciocínio. O artista, capoeirista também, porque o que a gente faz na capoeira? A gente aprende a luta, a gente aprende a cantar, a gente aprende a fazer o instrumento, ou seja, são várias conexões. Essas várias conexões, você passeia por ela, permeia e vai criando. Tanto que você vê o pessoal criando movimentos, não tem mais o que... movimentos vão sendo criados o tempo todo, cara. E você ainda fica, puxa, por que eu não pensei nunca nisso, né, cara? Pô, eu só subia para o lado que estava a perna esticada. Hoje em dia eu já subo para qualquer lado, é só fazer um movimento diferente. Ou seja, pô, a pessoa criou, porque não saiu disso daqui, ou seja, criou porque foi para outras ramificações do pensamento. Quando você desenvolve quando você desenvolve a lembrança da sua memória passada, e que ela seja boa, você está ativando esses canais paralelos. E aí, se você traz tudo isso para você, inclusive, né, você não, isso aqui é do meu passado, é morto. Então você já pega e já amassa isso e já coloca para um lado. Você fica aqui no limitado, onde você dá conta. E, na verdade, aquele conhecimento lá que você achava morto, ele pode vir aqui e te dar um estalo e resolver essa situação. Ele pode, ou seja, o raciocínio heurístico pode entrar aqui e fazer... Por que a nossa classe é tão diferenciada de capoeira, cara? Porque todos nós temos um raciocínio que não é linear. Ele é um raciocínio completamente que mistura tudo. E por isso que a gente está sempre com em ondas, né? Em ondas, saindo da caixinha, vamos dizer assim. Sim, né? Bem interessante. Então, você fazendo isso, você está matando uma parte que pode ser boa sua, com vontade de ter um controle sobre ela. Esse foi... Eu sei, mas sabe qual é a minha preocupação? Esse retorno ele é conduzido por um profissional. Porque eu tenho memórias boas e memórias ruins. Memória ruim traz a depressão também, não traz. Mas veja bem, se você foge das memórias que são ruins, aí que está aquela coisa, a cultura nossa moderna, que a gente sempre está olhando para fora e nunca está olhando para dentro. Né? Isso não foi ensinado para a gente. Né? Se a gente está raiva, sentindo algum mal-estar qualquer, a gente bota a culpa em alguém. Nunca é com a gente. Pode reparar isso. Eu falo a gente no sentido global, das pessoas como um todo. Né? Estão sempre culpabilizando lá. Bem, se você tem coisas difíceis em você, e se você não vai lá trabalhar, se você pega e taca para o lado, aquilo ali é uma coisa para te perturbar mais. Você acha que resolveu, mas ela fica lá, ela fica como se estivesse num loop, sabe? Retomando a decisão. Então, se você tem vários loopzinhos desse, se eu tenho 100% de carga para pensar, vamos dizer assim, 100% que eu quero pensar sobre isso aqui, mas de repente eu tenho 88% de loops rodando paralelamente de forma inconsciente. E é isso que tem. Aí eu trabalho só com 12, vamos dizer assim, me resta 12 para eu pensar. Aí eu vou usar o raciocínio militar mesmo. Eu sei, meus amigos militares vão ficar com raiva de mim. Cuidado, hein? Olha lá, hein, rapaz. Mas você em Brasília, meu, olha lá. Mas entende como é que... Eu estou falando isso, mas inclusive entrou um militar hoje na Petrobras que vai dar um jeito lá bacana. Essa é a notícia boa do dia, né? Enfim, vamos ver. Eu dou muito valor para eles, mas eles são mais lineares no pensamento, que é bom também. Para a profissão deles, eles têm que ser linear no pensamento. Para a nossa, por exemplo, a gente precisa fazer essas conexões todas. Então, a gente precisa da capacidade completa nossa. Tá? Entendi. E quando a gente começa não, isso aqui não me faz bem, me dá tristeza, aquilo que te dá tristeza, cara, arruma um tempo para ela, cara, arruma um tempo para você ver por que aquilo te dá tristeza. Ah, mas eu vou mexer em troço ruim. Realmente, se você ficar mexendo em troço ruim, esse troço ruim aumenta. Então, se você vai mexer em troço ruim, você tem que mexer em troço bom também.
Você depois vai nas suas lembranças boas e equilibra. Dá para você não ficar alimentando só o ruim. Só que você tem que ir no ruim, porque se você não for no ruim, o ruim é o que vai, é o processamento paralelo que vai ficar lá rodando, e aí você É o vírus, né? Aí você fica ali, né, o vírus, Trava o aí você sistema. está 88% rodando nele sem saber. 16, os 18% funcional e 88% rateando. Porque está Tá, no então monstro qualquer. peraí. De uma forma grosseira, dá para resetar tudo? Não, você não reseta nada disso mais. Esse é o problema. Você não reseta nada. Você não consegue apagar nenhuma dessas memórias. Você pode reescrever elas. Ou, em outras palavras, Ressignificar. Ressignificar. Melhor ainda, ressignificar. Dar novo significado. Aquela coisa que é ruim, que não tem... Por exemplo, eu tenho visto bastante em mim mesmo. Vamos falar de mim, que ninguém fala de ser. Vamos falar uma coisa ruim de mim, que eu tenho percebido aqui, que eu estou num lugar alto, né? Eu não estou em Brasília hoje, eu estou num lugar alto. E eu fico com agonia eu falo, por que você está ficando agoniado com a altura? E aí eu chego no final do dia, eu vou tentar ver o que está acontecendo. Porque cada vez mais eu já vi que abriu um diretório na minha mente, tem um diretóriozinho lá agora, agonia da altura. O medo é o quê? O que está relacionado aqui? Eu tenho que descobrir isso. Para eu não estar alimentando isso daí. Exatamente, tem alguma coisa aí. Aí eu quero fazer o quê? Como isso daí está vindo, eu tenho que ressignificar isso daí. Porque eu não consigo ter nem ideia ainda do que seja o significado disso daí. Mas não está legal, eu vou ter que reeditar isso daí. Vai ter que estar ressignificado. Para a coisa não ampliar. É para não ampliar. E, de repente, chegar no dia que eu esteja de loucura mesmo, e aí, por causa do medo que eu tenho da altura, eu me jogar. Porque isso que acaba acontecendo. Quando a pessoa vai, aí fica isso daí, é porque tem alguma coisa ali. Se você não vai reeditar isso, se você não ressignificar isso um dia pode tomar conta de você. Mais ou menos nesse sentido. Falando a grossa forma, metaforicamente. É porque trava o sistema, né? E perde sentido total. Não tem significado de viver. Exatamente. Eu não sei em Brasília, mas aqui em São Paulo tem vários capoeiristas, mestres e professores que se enforcaram a cabeça da corda, a própria corda. Capoeirista bom. Mas vou te falar, mestre, se eles estivessem treinando, eles não tinham feito isso. Treinando que eu falo, é treinando mesmo. Tá? Porque a gente chega numa época chega numa época que a gente se mantém e não se mantém. A sua tendência é cair. É treinar mesmo, né? Para se colocar para jogo. Para você poder fazer a liberação miofacial. E aí você, ou seja, o sentimento faz um nó ali na sua musculatura. Você precisa fazer, quando faz o nó na musculatura, o sistema nervoso não passa lá para dar informação. Você não tem acesso também. Uma das fáscias, né? Você tem 7, parece, níveis, eu acho. Eu estou estudando isso agora, né? Numa delas, por exemplo, você faz um nó ali, um sentimento está ali, não passa. Você não vai ter contato com o sentimento que te traz agonia, que é o que você quer, que é o que todo mundo quer. Há uma coisa no ser humano que poucos entenderam ainda. A gente não se move pela felicidade. A gente se move para evitar a dor. Isso é diferente. Se pergunta para a pessoa o que ela quer fazer, para onde eu quero ir? Eu não quero ir para a Austrália. Pô, tem vários lugares para você ir, inclusive na Chapada. Sim. Me fala onde você quer ir. Então a felicidade não é uma meta, é um resultado. Acaba que você não faz acontece. A gente não se move pelo que a gente quer. Se a gente não estiver bem, se a gente não fizer essa, vamos dizer assim, esse exercício de ver para onde que eu quero ir, a gente vai viver evitando para onde a gente não quer ir. Então, veja bem, eu quero ir para Roma. Eu quero ir para Roma. Se você vira para mim e fala, vamos lá para Nova York? Eu falo, não. Nova York vai fugir do caminho. Mas se você virar e falar, vamos para Portugal? Eu falo, pô, contigo eu vou para Portugal. Já está exatamente, entende? Aí você vai, pô, eu não quero ir para a África do Sul. Então eu não vou para a África do Sul. Eu vou ficar aqui parado. Aí eu não quero, não. O que você quer? Eu não quero sofrer. Não. O que você quer o quê?
Quando você sabe o que você quer, você toma esse rumo. Mas a gente acaba fazendo, não, eu não quero isso. Pode ver, se eu pego você fala, não, o que você quer? Vamos para onde? Não, eu não quero ir, eu não quero fazer isso, eu não quero. Não, o que você quer? O ser humano não sabe o que quer muito, mas sabe que não quer. A gente se move para evitar. E quem falou isso, muitos colocam em Freud, na psicologia, não, isso foi filosofia, isso daí é Epicuro, que falou: o homem não se move pelo prazer, o homem se move para evitar a dor. E aí você não está indo para onde você quer ir. Né? Você não vai para onde você quer ir, você vai evitar aquilo do momento, mas você não vai para onde você quer. E quando você não vai para onde você quer, esse é o preço que se paga lá na frente também. E vai acumulando dores, né? Exato. Aí, pronto, pegou. Entendeu? Por isso que a gente tem que pegar essas dores que a gente está vendo, quem está querendo apagar, e trazer para si, sabe? Porque ela vai te deixar mais forte. Tá? Porque se você não olhar para ela, ela vai te enfraquecer porque ela está mobilizando você sem você saber. Você está evitando ela. Ah, não quero. Não, isso aqui está ligado com a minha dor. Você sente uma aversão, né? Ela falou, pô, ali tem alguma coisa ligada com o que te dói. Você não sabe o que é, você vai evitar aquilo. Se você sabe o que é, você para, você enfrenta e aquilo te torna mais forte ainda. Interessante. Nesse sentido. Eu consegui dar uma ressignificada muito razoável, forte, com a minha mãe. Quando eu fui fazer capoeira, eu tinha 12 anos de idade e apanhava todo dia. Cheguei até ser proibido de comer dentro de casa, entendeu? Ah, então por isso que você foi lá. Foi pro bar por causa disso. Foi para comer. Por causa disso. Não, para comer não. Para apanhar. Apanhar. Não, aprendi, tanto é que eu ia treinar, eu aprendia mais esquivar. Eu sabia que chegava em casa, o pau comia, né? Meu pai só olhava. Era complicado. Aí, anos depois, lá com 60 anos de idade, ela ligou pro mestre, pô, Ademo, eu tô fazendo capoeira com o Gilvan. Aí eu pensei, pô, por que me bateu tanto, né? Mas o engraçado é que ela lá dentro, fazendo capoterapia, ela não falava para ninguém que era minha mãe. Já a cabeça dela, talvez com dona consciência, do que fez comigo. Aí ela falou, pô, mas você nunca falou? Pode falar que é minha mãe. Pode? Depois pode? Aí teve uma festa para ela, ficou alegre, e isso me ajudou até me aproximar dela. Isso é um tipo de ressignificação. É. Bastante. Coisa interessante, cara. E é isso que tem que ser feito em todos os troços que estão lá atrás, que não te fazem bem. Não é, mas olha o que eu estou indicando, e a gente tem que ter o equilíbrio disso que eu estou indicando. Porque se você ficar vendo o sol que é negativo, você tem uma jaula. Na jaula tem um lobo bom e um lobo mau. Se você der o alimento, exato, aquele que você alimentar é o que vai crescer. Né? Mas você tem que ir lá também, você não pode negar. Você tem que ir lá, olhar o lobo mau e entender. Mas depois ir para o lobo bom. Vamos dizer assim, entendi. Por isso que eu te falo. Vai ver aquilo ali, aí depois visita as memórias. Não é você ser saudosista, é você visitar as memórias boas. Para você ver. Visita as memórias boas. Exato. Eu tenho como ter, eu quando vejo o lobo mau, eu faço esse treino do lobo bom, vamos dizer assim, e dou uma revisitada dos meus valores. Passo por eles todos, né? Honra, liberdade, amizade verdadeira, amor maduro. Eu sempre vou lá e mentalizo todos eles de novo, que aí eu volto para uma significação mais adequada, né? Para não alimentar, vamos dizer assim, esse lobo bom. É possível conseguir ressignificar e eliminar essas dores baseadas nas que eu já tenho. Ele está falando aqui de elementos internos. Eu tenho que me vasculhar para compreender isso. Mas é possível conseguir isso em ícones da história da capoeira? Ver neles algum modelo e me ajudar a ressignificar? Metaforicamente, te ajudar a elaborar, exatamente. Claro. Mas seria concreto? Não só em ícones. Em história de amigo, né? O que o teu amigo viveu, você não precisa viver. Aquilo ali te ajuda a elaborar. Em coisas, por exemplo, que você pega, por exemplo, e olha algo que alguém esteja fazendo. Aquele algo que alguém esteja fazendo te irritou? Está te irritando? Ué, por que algo que outra pessoa está fazendo está te irritando? Tem alguma coisa tua lá. Então, vá lá visitar isso, vai compreender.
Isso você pode fazer para você ir elaborando. Se algo em alguém está me irritando, é porque aquela coisa está dentro de mim? Claro. Caraca. Não tem nada lá fora. Não tem nada lá fora, mestre. O que você está vendo lá fora que você não está gostando é aquilo que está dentro de você e você não viu. Está dentro de você. Né? É desse jeito. Não tem como ser diferente, sabe? É porque, por isso na verdade, que você vê uma coisa a forma até que até faço para ensinar um pouco do que seja, a gente tem que ter humildade frente ao que seja o inconsciente. Inconsciente, ele é o que não é conhecido, cara. Então, se não está conhecido, cara, o que você está querendo fazer? Agora, você pode ver sinais do inconsciente, né? Eu estou aqui, por exemplo, você não está vendo a luz que está aqui na frente, mas olha só, alguma coisa te indica, né, que tem algo aqui. Né? Exato. Você não está vendo o fenômeno, mas você está percebendo o fenômeno em si, o que seja, né, a luz. Mas, então, quando tem algo do outro que irrita, né? Teve até um caso, por exemplo, eu estava com o pessoal da capoeira até, e aí surgiu um caso lá nos Estados Unidos, que um cara entrou no bar gay e saiu matando todo mundo, né? Com raiva. Aí eu ainda olhei assim com raiva, aí eu dei uma sacaneada no cara, disse, isso aí é um viado, no pejorativo. Que isso, porque o que é que ele vai estar irritado com os outros serem homossexuais, cara? Se você está se importando... Ele está reprimido, né? Se o que o cara, o outro ser humano, me desculpa a grosseria do que eu vou falar, mas se outro ser humano resolve colocar o que quer que seja em algum orifício que é dele, se isso te irrita, isso é esquisito, cara. Você pode... É estranho. É estranho. Esquisito é mestre. Esquisito é mestre. É estranho. Então, aí quando eu falei isso, a pessoa até, pô, Brucutu, não vem botar tem lógica, tem lógica. Não sei o quê. Aí, uma semana depois, eu estava com esse mesmo pessoal e saiu uma como é que fala? Uma reportagem onde mostrava que esse camarada que matou todo mundo foi visto em situações homossexuais. Ou seja, quem ele queria matar? Ele queria matar os homossexuais? Não, ele queria matar aquele homossexual que estava dentro dele e que ele não conseguia reconhecer. Ele escapava em situações, mas o homossexual era ele. Que ele não... O outro, você está com raiva da homossexualidade do outro? Não existe. Isso não pode existir, isso daí. É o que está aqui dentro. Então, o outro, ele fala para você, de você. Ou seja, ele vai mostrar que tem alguma coisa ali. Ó. Se você se irritou com alguma coisa, pô, esse cara é um filho da puta. Não. Você está com raiva porque ele é um filho da puta? Não, você pode sair de perto dele. Você pode fazer um bocado de... Agora você está com raiva, ele é filho da puta? Isso é um sinal para você ver o que é. Onde que você está sendo filho da puta e não está conseguindo se perceber. E nas primeiras vezes que você para pensar isso, você não consegue achar isso. Né? Porque é inconsciente, não é conhecido. Você tem que vasculhar para compreender. Não tem nada lá, é tudo aqui. A física quântica fala, não sei se a psicologia fala a mesma linguagem, o inconsciente é 95% do que a gente tem. Então, tem um iceberg. 95% está aqui inconsciente. E 5% consciente, baseado nas informações que a gente tem e nos dados. Então, quer dizer, a gente vive no piloto automático, né? A gente vive no piloto automático. Sim. Se não sair daí, a gente fica no piloto automático. Se você não se questiona... Então, peraí. Eu tô no... Não, veja só. A minha vida é um filme. Eu não estou lá atuando, eu sou um coadjuvante? Você está sendo dirigido. E você está sendo dirigido pelaquilo que você não reconhece em você, cara. Olha que loucura isso, cara. Por isso que a gente tem que dar um choque grave, de psicologia. Exatamente. Fazer um bug na mente, né? Exatamente. É muito grave, cara. Sim. Então o cara passa a vida inteirinha sem saber o que fazer da vida, para que serve a vida dele. Exatamente. Sem significado. E olha só, eu acho que a gente chegou até a comentar um pouco sobre os ensinamentos do mestre Alípio para Besouro, lá no filme.
Ele vai dar 3 ensinamentos principais que a capoeira é. Tá? Ele vai dizer, a capoeira serve para consciência, para a gente ter consciência das coisas. 2, para ter união. A união, você pode ser forte, quero, pode ser ágil, o nome dela é tal coisa, mas vocês dois são muito mais, a soma de vocês dois é muito mais do que, esqueci a forma de falar isso, vamos dizer assim, mas os 3 juntos são muito mais do que, né? Ou seja, a soma entre eles é muito mais do que somente eles, vamos dizer assim. Entendi. Ou seja, ele ensina a união, a consciência e, terceiro, o resgate pelo corpo. O corpo é a forma de você resgatar esse seu lado todo. Ele vai libertando... É uma ponte de ligação? Isso. O seu corpo é a sua ligação para você sair do piloto automático, vamos dizer assim, e começar a pensar. Então ele é consciência. Então meu corpo é consciência. Exatamente. Você vai recobrar, é consciente. Olha os ensinamentos que tem um conhecimento lá de Alípio, vamos dizer, né? Ou seja, pelo corpo você vai ter a consciência. Por isso que eu acredito tanto na capoeira e na classe capoeira. Eu acho que a gente talvez seja a classe mais apta para isso que está para acontecer, essa convulsão social que está para acontecer em breve, no ano que vem, né? A capoeira faz esse resgate da pessoa, tá? Se ela buscar também se aperfeiçoar nessa complexidade que é a gente. Se a gente quiser ficar, porque a gente acaba, isso aqui está me dando agonia, isso aqui eu não quero, estou evitando a dor, né? Isso aqui eu não quero também, estou evitando a dor. Aí você fica só aqui no mundinho. E só no mundinho você fica curto. E quem está regendo sua vida, esse mundinho, não, aquilo tudo que você renegou e evitou. Então, veja só, se eu voltar lá para o meu ambiente infantil, a mente infantil, é uma mente limpa, né? Tem dados herdados. Depois você me corrige. Depois você me corrige, tá bom? Então, o que acontece? Eu preciso buscar na minha vida o quê? A minha identidade, que seria o quê? A consciência. Isso. A consciência é a minha identidade plena. Ter clareza de mim mesmo. Isso. Eu me conhecer, entendeu? O coletivo é porque talvez nós sejamos antenas de percepção de conexão automática. Onde eu chegar, eu transmito informação e recebo informação. E isso me compõe. E só consegue isso através do corpo. Mas esse resgate lá da infância é original? A minha mente infantil é pura, é limpa, é clean? Não. Ela já nasce com significados. Essa semana eu atendi um filho de um amigo, né? Da capoeira, vamos dizer assim, né? Sem expor a pessoa aqui, né? Eu bati o olho nessa pessoa e eu vi o perfil dela, que ela teve problema na gravidez. Tá? E tá aí, ou seja, mas na gravidez, a criança, o que a criança vai significar, vamos dizer assim? O que a criança vai pensar? Não sabe, mas ela sentiu aquilo ali. E aquelas coisas teve um significado para ela, que estão agindo até hoje na vida dela. E ela não consegue fazer esse contato porque é no primeiro ano de vida. Mas quando eu bati o olho nela, eu falei, opa, aconteceu alguma coisa, tinha acontecido alguma coisa, né? O pai dela não era a pessoa em si, era padrasto. O pai dela ele tentou abortar, tentou fazer todo um troço. Ou seja, isso tudo eu consegui enxergar no formato de corpo da pessoa. Para você ver. Fantástico. Ou seja, ela está lá atrás, mas está até hoje aquilo ali, e ela vai entender aquilo, vai fazer o menos mal para ela. Ela ter consciência, com conhecimento disso. Agora, deixa eu fazer um leve adendo aí. Não, por favor. Não que a gente tenha um pré-determinismo do que está lá no passado, como Freud tanto colocou. Eu não acredito nisso, John Wesley, né? Isso. E John Wesley também. Isso. A gente tem alguma coisa lá de trás, sim. Tá? Só que a gente também tem para frente. A gente tem o que a gente quer.
a gente tem nossos valores, que é para onde a gente quer ir, por exemplo. Porque valor não é uma coisa que a gente tenha, é uma coisa que a gente vai se esforçar para ter, né? Meu amor não é maduro, eu tenho que me esforçar para ver, pô, que molecagem é essa que eu estou fazendo, né? A minha disciplina para treinar capoeira, eu tenho que estar lá, ou seja, eu tenho que batalhar para ter os valores que eu tenho. É uma escolha, né? É uma escolha, você escolhe. Então, se você escolhe, você não está determinado lá para trás. É por isso que eu sempre digo, você tem que saber olhar para trás para aprender, para não deixar você estar em automatismos, você limpar automatismos seu, não sei, você ficar rodando com 88% consciente e 12% só que você esteja funcionando, você já começa, opa, peraí, já estou funcionando a 22%, já é melhor do que 12%. Daqui a pouco você está 25%, já é mais carga, e é exatamente isso. Isso. Bom, você vai tirando os nós de trás, mas tem um onde você quer ir também. De repente, para onde você quer ir também pode ser tão realizador, pode ser tão carregado de sentido e de significado, que transforme tudo que está para trás em pequeno, sabe? Então, você tem que saber, sempre na vida, a gente está numa cordinha bamba, como o mestre esquisito chama, da faca de dois gumes. Que é para a gente tem, cada um pensa de uma forma diferente do que seja faca de dois gumes. Para mim, a faca de dois gumes é aquela, eu corto aqui, eu afio aqui. Eu vou trabalhar para fora, eu tenho que lapidar para dentro. Para ele, não, você tem que andar aqui nesse centro aqui para não cair no corte, vamos dizer assim. É a faca deitada. Tá entendendo? Duas visões. Ou seja, eu vejo a visão assim e ele vê a visão assim. E isso não quebra a nossa linha desse encontro, né? É um falando da sociologia e outro falando da psicologia, né? E aí a gente conseguindo botar de uma forma leve, né? Foi um trabalho tão bom até que eu gostaria de apresentar ele para toda a comunidade, porque eu acho que são poucos livros que são de autoconhecimento, né? De autoajuda tem um bocado. Fantástico, esse livro é maravilhoso. De autoconhecimento que a gente conseguiu colocar, consegue aprender. Né? Exatamente. E aí, porque a boa linguagem é essa, que todo mundo entenda. Exatamente. E você vai ver, mestre, depois você lá na frente, quando você vai ver que tem eu tenho livros em um parágrafo, sabe? Eu tenho essa... Sim, as entrelinhas ali. As entrelinhas são muito ricas. Exatamente. São muito ricas. Me responde uma coisinha. Eu tenho 10... Vamos tentar fazer uma média assim, grosseira. Eu tenho 10 dores do meu passado. Com certeza tenho muito mais. Boa. Existe o efeito dominó? Se eu curar uma, você curar as outras? Você facilita. Porque, de repente, tem outras que estão em outro domínio. Vamos dizer assim, em outra fase de crescimento, né? Mas a gente seria como se fosse um... Eu não estudei tanto eletricidade, né? Essa parte da física eu fiquei. Só você levar choque só. Vamos supor assim que a gente tem sete resistores, né? A gente tem um nível, uma amperagem de 10. Vamos manter os seus 10 aí. A gente tem 7 nódulos de evolução. A gente, quando começou a desenvolver, a milenizar, a gente, quando era só, a gente fez o sistema nervoso central primeiro, desenhou. A mielinização, que é o quê? Você fazer aquela bainha onde a informação vai passar rápida, e com isso ela vai ser preferencial, ela vai se formar depois. Ou seja, quando a gente nasceu, a gente começou a mielinizar, que é a cabeça ainda. Tá? O sistema nervoso já estava lá. Aí foi quando a gente começou a mamar e tudo, começou a vir para cá. Mielinizamos aqui. Aí aqui já é outra dor, são outras questões filosóficas, vamos dizer assim, psicológicas. Entendi. Aí depois a gente começou a explorar o mundo. Então, aí a outra, ou seja, são fases, cada nódulo que a gente tem aqui, são fases que tem. Se a gente tem uma amperagem onde a gente tem muito problema no ocular, na percepção, a esquizoidia, né? Uma gravidez mal gestada, por exemplo, vai ficar aqui, a gente vai ficar preso um pouco no cérebro. A cabeça da pessoa vai ser maior, ela vai ser alongada. Mas são áreas específicas, né? São exatamente. Áreas específicas. E aí você. De cada etapa da fase.
Isso não é psicológico, não. Isso é fisiológico, tá? Sim. Foi trabalhando, você vai descendo. Então, cada fase dessa, de 2 a 3 anos, quando você começou a respirar, você começar a segurar os esfíncteres, né? Aí são outras, vamos dizer assim, são outras questões psicológicas que vão ter, quando você começar a ter uma energia sexual ali, nos 2 anos, meio sexualidade de criança, sim, o sistema nervoso chegou lá, ué. Ele vai mexer ali e vai sentir um certo prazer. E se ele for proibido lá, fala, não mexe aí não, isso é nojento, porque não está sabendo disso, né, cara? Tanto que meu filho, por exemplo, está tomando um banho lá, que não sei o quê, ele está todo limpando aqui, daqui a pouco o negócio está ficando semiduro. Eu faço o que não está nem aí, fica à vontade. Filho. Natural. É natural, exatamente. Agora, o que eu posso falar para ele, né, filho, começar, não, filho, não apareça desse jeito, aí por aí não. Toma um monte de pão por aí, pô. Mas não vou falar, ô menino, isso, não faz isso, não vou misturar, começar a criar probleminhas ali para depois ele ter que desnivelar, entende? Tem uma história de uma menina que a mãe dela fragou ela mexendo na vagina e ela falou, não mexa na florzinha porque ele vai dar certos problemas e Deus não gosta. Coisa assim. E ficou falando várias vezes. A mulher casou, passou 9 meses. Ela teve vaginismo. Não passava nem Wi-Fi. Nem Wi-Fi passava. O quê? Estava aqui, ó. Exatamente. Repressão na infância. Exatamente. E ela levou aquilo ali. Ou seja, ficou no automatismo. Exatamente. E se ela não for lá, ver lá atrás, como ela teve um parceiro, não, vamos ter que ver o que seja isso. Se ela não tivesse ido lá atrás, ver que foi esse comando, ela não ia. E ela descobriu com ressignificação. E isso aborrece muito a vida presente da pessoa, né, cara? Imagina, com certeza. Não ter essa catarse. Quantos bloqueios? Exatamente. Quantos bloqueios? Eu vejo a pessoa assim, não, eu não mereço ter tal coisa. Isso é bloqueio. O maior nível do bloqueio, da sabotagem, é eu não mereço. Exatamente. Agora, me responde uma coisinha. Existe um fenômeno gigantesco no Brasil, que é poderoso, na capoeira, que é o trabalho infantil. E eu comecei há 34 anos, mais de 20 anos para cá, cara, explodiu. Bum! O mundo inteiro trabalha com crianças. Essas crianças já nasceram com algumas dores, ou do parto, ou dos primeiros dias de infância ali, sei lá. Tá. A capoeira consegue brindar algumas dores possíveis na vida em diante? Bastante. Caraca, isso é fantástico. E quando a gente conseguir desenvolver uma forma de ensinar para o capoeirista, a gente vai tentar padronizar isso daí, tá? Algumas coisas que vai mostrar para aquele, vai mostrar, olha, aquela criança ali, ó, ela tem um perfil mais assim. Ali, ela teve, por exemplo, como você falou, alguma coisa ligada na sexualidade. Ela vai ter uma questão com a traição. Ela vai ter questões particulares, sabe? Então, se você faz a leitura daquela criança ali, você já sabe, ó, dá para trabalhar a criança já ali, psicologicamente também, de uma forma onde você não precisa fazer com que o mestre de capoeira vá entender uma coisa tão complexa quanto é a psicologia, mas que ele vai pegar o pragmatismo da coisa. Opa, eu estou vendo aquele corpo ali significa que a criança não fez o desfraude certo. Imagine você pegar uma criança, por exemplo, que o sistema nervoso ainda não mielinizou ali no esfíncter. Né? Ou seja, ela não tem o controle ainda do esfíncter, biologicamente falando. E a mãe, de repente, quer transformá-lo num adulto mais rapidamente e fala, meu filho, você não pode fazer isso, não, isso é sujo. Isso... Ou seja, você cria todo um troço, a criança já fica fechada, já acorda... Não amadureceu e é reprimida, né? Exato. Aí ela não quer fazer merda, vamos dizer assim. Né? E aí segura o corpo todo, passa o dia todo tenso, sabe? Você vê isso no formato do corpo da pessoa adulta. Ali Então, a deformação emocional é refletida no corpo. É refletido no corpo. E aí, o mestre de capoeira, enxergando isso, ele pode trabalhar com a capoeira. E é isso que a gente está desenvolvendo. O teu método pode ajudar. O teu método ensina a leitura corporal para entender alguns problemas. Exatamente. Cara, isso é salvar vidas, meu. É salvar vidas. Eu sei. É por isso que eu estou aí há 2 anos mergulhado nesse projeto, sem lançar ele direito, até que a gente tenha
fundamentos para poder fazer isso de uma forma leve e que não tenha, não é dubiedade que fala, não estou achando a palavra, que a pessoa não tenha, não vai cair, que seja pragmático, é uma área que é para ser pragmático. Quem vai ter que pensar, que vai ver a complexidade é quem tem preparo para isso e que foi preparado para isso. O capoeira, mas o capoeira pode, a pessoa está com esse corpo quadrado assim, o glúteo entrado, o corpo de Bob Esponja. Vamos ver como é que essa pessoa está se relacionando com a raiva. Provavelmente ela vai explodir em raiva. Repara isso. Vamos trabalhar isso. Isso dá para trabalhar em capoeira. Dá para trabalhar em capoeira nas coisas que ela faz, no movimento que ela faz. Entendeu? Você vai tirando a raiva dela, né, saber fazer ela trabalhar a raiva. Uma criança que esteja lá, que ela foi manipulada, vamos dizer assim, sabe? A mãe sempre manipulou a criança, ela se sentiu manipulada. Você consegue ver isso no corpo dela. E aí você consegue ajudar ela. Agora, como a gente vai fazer com que isso seja feito de uma forma em treino muscular? É no músculo? Vamos embora ver se a gente trabalhando em músculo a gente consegue. A gente em abril vai começar a fazer testes em grupos, né? E aí eu acho que lá em setembro a gente tem uma ideia para dizer, podemos correr por aqui e aqui, para quem trabalha com criança, por exemplo, tem uma forma de você compreender, pelo menos, as 5 personalidades, vamos dizer assim, que Freud identificou, né? Você entender que são 5 pessoas diferentes já é bacana. Você que são 5 pessoas que pensam completamente diferente, que percebem o mundo de forma completamente diferente. Mas, Brucutu, só existe 5? Não. Existem diversas. Mas isso são 5 que dá para perceber. E mesmo assim, se você tem um pico de uma delas, você tem os 5. Mas vamos dizer assim, eu vou botar 100% aqui. Se você tem 30%, esse 30% é preponderante. Aí aqui é 20, aqui é 10, aqui é 10. Aí o restante ali, esse aqui é preponderante, mas tem um segundo aqui. Esse primeiro com o segundo faz um tipo de personalidade. De repente, o segundo perfil da pessoa está aqui, aí já é outro tipo de personalidade, que é completamente diferente, as questões vão ser outras. Então, nisso aqui, você faz uma matriz gigante, que você consegue perceber. Mas você já perceber nesses 5 aqui, que a gente quer ficar em 5 só, você já consegue trabalhar aquelas coisas que ficaram, aqueles nozinhos que ficaram. Os principais nozinhos, os nós existenciais, que é da criança o medo da rejeição, depois o medo do abandono, depois o medo da manipulação, depois o medo do fazer o errado, sabe? A raiva, e depois o medo da traição. Isso são 5 sentimentos básicos, pelo menos esses aqui a gente quer atacar. Que aí a gente acha que vai ter uma sociedade melhor com isso. Pelo menos a longo. Vamos ver, né? Me responde uma coisinha. Essa observação é muito interessante a sua aí. Então, o corpo, ele não é só um produto da genética, não. É um produto da construção emocional. Não, isso. Também, é claro. Mas ele vai se moldando baseado na emoção. Exatamente. O formato do corpo me diz um pouco do que está lá para trás. Tá? Isso é extraordinário, cara. Exatamente. Então, se você der essa ferramenta para o capoeirista, cara, quanta solução ele vai ter na vida dele, das pessoas. Exatamente. Olha como ele vai melhorar a qualidade de trabalho dele. Eu quero para mim, cara. Exatamente. Essa é a ideia. Fantástico. É uma ferramenta mas que não neurotize também a pessoa. Para fazer isso aí, para fazer esse livro aí que está atrás de você, que está simples, ele me levou um tempo. Precioso bastante. Porque tira a complexidade aqui. Bota a complexidade do final do livro. Isso aqui não vai entender. Como é que a gente vai falar a troca? Então você tem que filtrar, né? Muita coisa. O trabalho que a gente vai ter que fazer vai ser grande nesse tipo, isso aqui dá certo. Mas vamos filtrar para ser um troço pragmático para que dê certo. A gente, de repente, não atinge 100% dos casos, mas a gente consegue atingir 80% dos casos. Ajudar 80% de muita gente é muita coisa. Né? Salvar uma vida já vale a pena. Já valeria, exatamente. A ideia. Entendeu? E aí, veja bem, já pegando o seu gancho aí, voltando
para trás com o que a gente estava comentando. A psicologia corporal 1, ela vai dizer do que está lá para trás, no formato que o corpo vai apresentar. E 2, ela vai dizer o que acontece hoje na sua musculatura contraída. A sua musculatura contraída, aí fica mais complicado da gente compreender. Mas a musculatura contraída da pessoa é um grito da linguagem não verbal dela, vamos dizer assim. Está dizendo tudo ali, né? Se eu tenho uma vontade de agredir, eu não posso agredir aquela pessoa, eu vou contrair isso aqui tudo, eu vou fazer com que isso aqui trave. Ou seja, o músculo antagonista ele vai travar. Então, aquela musculatura contraída está me dizendo que você estava segurando. Então, estava segurando sua agressão por quê? Pensa aí, quem que você quer agredir? E elabora isso. Porque na vida tudo é isso. E, na verdade, o mecanismo de defesa, como a gente explica aí no livro, ele serve para poupar a gente de situações chatas, situações complexas. Mas ele delimita muito a vida da gente, sabe? Perdi o fio daqui, é muita informação que veio, mestre. Onde que eu estava? É muita informação. Não, tá falando sobre a criança que tem a repressão, né? E repressa o corpo dela. No caso da violência, sim, o antagonista. Sim. É falando ou seja, de um lado, você tem o formato do corpo que vai te dizer das suas amarras do passado. Isso é algo que é interessantíssimo, porque a gente não consegue chegar no que está lá para trás, né? Mas isso não quer dizer que vai determinar também. E a musculatura contraída, que vai dizer o de agora seu. Tá? O que está acontecendo agora. Você tem que, vamos dizer assim, fazer que a musculatura se solte. Por isso que os trabalhos de liberação miofascial são muito interessantes, né? Você vai trabalhar uma pessoa, se você conversar com um fisioterapeuta, faz esse trabalho de conversar com o fisioterapeuta. Vem cá, você está mexendo na pessoa e de repente você vê a pessoa começou a chorar do nada, ou teve a raiva do nada, né? Ou de repente você está lá trabalhando uma pessoa e a pessoa tem uma ereção, por exemplo, no meio de uma massagem, constrangendo você, por exemplo, e constrangendo até a pessoa, né? Que a pessoa vai achar até, pô, será que eu sou homossexual? Se for o caso desse tipo. Não é não. Você simplesmente ali mexeu num sentimento que estava preso naquela musculatura. Que ao você liberar ali, você libera aquela sensação. Você precisa fazer a ligação daquela sensação com o que está na mente da pessoa. Entendeu? Com o que ela pagou. Porque teve um momento da vida que você cortou aquilo ali, né? A ideia foi para um lado, o sentimento foi para o outro. Aí ficou ali no músculo. Mas é que naquele momento você não aguentava. Mas você vai ter que aguentar. Tudo que a gente não aguentou um dia, e isso a gente acontece todo dia, a gente tem que aguentar. Por isso que é tão importante a meditação no final de um dia. Porque tem várias coisas que você não quis pensar. Mas você tem que parar no final do dia e ver, antes que você abra dentro da sua mente, um diretóriozinho que vai significar diretóriozinho, problema de hoje, o diretóriozinho lá. E daqui a pouco você está começando a botar várias informações naquele diretóriozinho lá. Aí daqui a pouco aquele diretóriozinho tomou vida. E é um processamento enquanto... Você está falando da memória de longo prazo? Na memória de longo prazo. Hoje, que aí você faz uma coisa... A sua memória de trabalho aqui... Não, eu estou com a minha tarefa aqui, eu estou dando atenção para as crianças aqui, vou jogar isso para lá. Aí você joga para o outro. Mas você não foi lá, resgatou na meditação, vamos supor assim, aquele diretório foi lá. Aí daqui a pouco você começa a alimentar aquele diretório está com vida própria. Está fazendo... Bom. Fantástico isso aí. Então, veja só, a memória é reviver. Estou revivendo. Quando eu lembro, estou revivendo. Eu faço uma coisa com a minha filha, eu aprendi, e está tendo resultado legal. Toda noite, antes de botar para dormir, eu gosto de botar para dormir, acordar também. Eu gosto de ter carinho nela, massagem, sabe? Com cuidado. Show. Adoro fazer isso. E eu falo o seguinte, Sofia, você se sente amada pelo papai? No começo ela ficava estranha, agora ela entende, né? Sim, papai, eu sinto. O que o papai fez, que a mamãe fez, pra você se sentir amada?
ela vai lembrar de alguma coisa. Ah, você levou para o parque, me levou para tal coisa. Toda noite, porque eu tento depositar isso, fazer que ela durma com a memória boa, vai para longo Aí, prazo. isso. Ela construir boas memórias. Sempre Mas faço, não, toda noite, é toda mas não noite. foi você que me disse, mestre, que a memória é morta? E olha o que você está fazendo, tá entendendo? Olha Não, você tudo o que eu bem. estou dizendo. Exatamente, acabei de dar um tiro no pé. Mas Você é está interessante. plantando o seu jardim, você está plantando o jardim dela. E ela vai ter várias Exatamente. memórias boas. E com isso você está fazendo com a sua filha, seja uma potência intelectual. Aí eu falo, nossa, Isso. como minha filha é inteligente. Mas o que foi isso? Foi isso que você está fazendo agora, que vai fazer com que ela estabeleça várias outras conexões neurais, Exatamente. várias rotas cognitivas. E na hora, quando ela não conseguir uma resposta numa rota cognitiva, ela precisa apagar essa rota cognitiva. Como é que você faz? Descansa. Vai jogar uma capoeira, vai para uma praia. Ou seja, precisa que o neurônio pare de ser ativado ali. Aquela corrente elétrica que é o neurônio para você desligar. Para depois, quando ela ligar, você vai tentar de novo achar a solução. A solução antes já vinha direto por aqui. Né? A solução não está aqui mais. Né? A solução vai estar onde? Você vir por aqui, costurar aqui, aí você acha a solução que estava lá atrás, em alguma coisa que teve no passado. E com isso você busca. Você busca uma ideia, uma informação que estava num diretório completamente diferente de um raciocínio heurístico que você produziu e você desencaminhou melhor. O que você está fazendo com a sua filha, você vai ver no decorrer da sua vida. Eu não estou vendo muito o seu rosto, não, mestre. Eu acho que está passando. Não, mudou aqui. A câmera virou de costas, tá louca. Daqui a pouco ela. Aqui, voltou. Que susto sou eu. Tive um susto. Não, mas veja só, é interessante isso aí, porque é o seguinte: me confirma se a informação está certa. Hoje eu vou ter uma entrevista. Alguém me chamou, Adelmo, você quer ter um emprego? Eu posso falar, quero, ou falar, peraí, posso pensar? Isso tem a ver com o meu passado. Se eu tiver a mesma experiência, tipo assim, a minha filhinha, eu não falo não para ela. Quando eu falo não, eu explico não. Entendeu? Eu dou abertura para ela escolher as coisas dentro do limite de capacidade dela. Quando é coisa que ela não tem condição, filha, não pode, por causa disso, daquilo. Eu dou explicação inteligente que me satisfaz e satisfaz a inteligência dela. Ela vai entender que aquilo não é bom para ela naquele momento, vai se fazer aquilo depois. Eu criei também na cabecinha dela o deserto criativo. Eu perguntei para ela, minha filhinha, quando você crescer, papai vai te dar o apartamento dele, o carro dele e o salário dele. Você vai querer? Ah, eu vou querer. Mas peraí, o apartamento talvez não satisfaça você. Quando você crescer, o meu carro já está detonado e de repente meu salário não seja suficiente para você. Papai, o que eu vou fazer? Tem um deserto aqui, um lugar não tem nada. Você podia ficar com ele. Papai, mas não tem nada. Sim, você pode criar. Nesse deserto aí, ela criou uma casa. Quem está morando lá é a Sofia com 30 anos de idade, já casada e com filhinhos. Tem carro do ano, da época, já tem uma piscina e vive tranquila. A visualização criativa. Você está projetando o futuro dela. Você é um psicólogo sem saber, mestre. É o amor pela filha, cara. Eu tive que pesquisar, aprender, a intuição também ajuda. Sim. São várias coisinhas assim que eu vou sensacional construindo. Isso, mestre. Porque quando ela estiver no futuro, ela vai ter experiência, que o cérebro procura no passado alguma experiência semelhante para justificar o futuro dela, morto. Não é isso? Tá vendo como é que não está nada morto lá? O que você está matando para tudo lá, você tá, é o melhor jardim que você está deixando para sua filha. É que tem alguma coisa lá para trás que você não quer ver. Vai ver, porque senão são os processamentos ou seja, você já funciona ótimo demais. De repente, com 40%, com 80% vai funcionar melhor. Nossa, fantástico. É mais ou menos assim, mestre. É Lucy, né? Que é Lucy, fantástico. Isso. Meu querido, eu vou, antes de encerrar a live, já são 2 horas de live, cara. Eita, rápido, hein? Você provoca ideia boa, meu. E alguém comentou alguma coisa aí? Vamos deixar o pessoal tem sem muita resposta, informação não. aí, cara. Pessoal, alguém falou uma perguntinha agora, mas a maioria que passou
Depois o mestre Brucutu vai digitar e falar. Tá, eu vou lá melhor, e respondo geral, beleza. a gente Senão a gente fica racha a 10 noite. horas. Ah, fica. Mas mestre Brucutu, já, olha a Bambu 11. Eu não falo o nome dela, não, que eu sempre erro. Ela vai acabar me batendo, essa mulher. Toda vez eu falo o nome dela e me liga. Pô, errou meu nome outra vez. Tem que botar um crachá assim, ó. Então, eu vou fazer 5 perguntas para você, 4 perguntas. Depois eu faço minhas considerações finais e você encerra a live. Espero que você encerre falando mais do seu método, entendeu? Que é importante para a capoeira, óbvio. Mestre Brucutu, o que é a capoeira? Rapaz, não dá para colocar em palavras não, cara, é muita coisa. Não consigo botar em palavras não, que eu não conseguiria limitar ela, que ela é tão complexa, sabe? Não consigo ter, não tenho essa resposta. Parabéns, parabéns. Não tinha resposta melhor. Brucutu, lá na sua essência, já falando aqui do ego, e falando da sua o ego e a essência, né? Lá Sim. dentro, quem mora dentro de você? Quem é você? Eu mesmo. Sérgio Brucutu. O Sérgio Brucutu. Com clava e tudo. Com clavinho e tudo. Bacana. Brucutu, o que você espera da capoeira? Só um troço. Com a clavinha, não. Com o machado, que o Brucutu anda com machado de duplo fio. Aquele machado que vai trabalhar para fora e para dentro. Só, é o de Xangô, não é? Que pode ser o de Xangô, mas como eu não sou de religião, nosso mestre, vamos dizer assim, sim, maior aqui, o Tabosa, sim, é mestre de todos nós, né? Ele sim, é o machado de Xangô, mas eu chamo esse machado de machado de duplo fio, que foi o machado que eu acho que foi Hércules que foi derrotar o Minotauro. Leão. Foi ele. E o que significa... Oi? Não, tudo bem. Foi quem? Eu quero o leão. Não, você quer o leão, mas o leão foi uma lança. Não, teve um trabalho do Minotauro. Os 10 trabalhos. 12. Um deles, o 12, porque a simbologia, 12 anos. Tem uma coisa aí com 12, com 12 7. apóstolos. Isso. O labirinto é a alma humana. Vamos dizer assim, é uma metáfora da alma humana. Né? De você encontrar o monstro, essa metáfora do monstro que a gente não consegue ver na gente. Você tem que ir lá ver esse monstro e matar ele. Então, é o trabalho que você faz lá para fora, o trabalho que faz aqui dentro. É uma machada de duplo fio. É a situação. Eu me pego por aí, porque eu não tenho conhecimento, inclusive, da religião africana. Eu tenho muito respeito, isso sim. Aí, a pergunta que você fez agora foi qual? Quem é você? Na capoeira? Alguma coisa na capoeira? Desculpa, perdão. O que você espera da capoeira? Eu não espero nada. Eu espero fazer algo pela capoeira. Ela já me... Essa era a última pergunta. Ela já fez muito por mim, ela é muito complexa, ela é uma bênção. Ela é uma ferramenta absurda. A ferramenta tanto para a psicologia corporal que eu estou desenvolvendo, quanto para tudo, cara. Não tem nada como a capoeira nesse universo, cara. É impressionante. Eu acredito. Eu tenho estudado, escutando as pessoas, cara, assim, quanto mais a gente conversa, mais profundo a gente vai. E mais percebe que falta muito para se aprofundar na capoeira. Claro. É extraordinário. Em todos os sentidos. E o tanto que a gente pode aproveitar justamente dela ainda. É por isso que um trabalho como o seu é relevante. Não é importante, é relevante. Porque o que é importante pode ser usado ou não. O que é relevante, eu preciso usar. É o que eu acho, né? Vamos ver. Para melhoria. Brucutu, fazendo aqui minhas considerações finais, cara, foi uma aula, foi um momento muito, muito fantástico da minha vida e de todos nós aqui que estão assistindo, escutar a tua capacidade, a sua forma de revelar para a gente verdades absolutas, verdades importantes sobre a capoeira, ligada à psicologia, que é um assunto que está muito longe de muita gente, e você está oportunizando a gente usufruir desse conhecimento a benefício próprio e a benefício do nosso trabalho, e, enfim, a benefício da capoeira. Com certeza vai ser um divisor de águas, com certeza. Espero que o seu método saia logo, no momento certo, é claro,
dentro da sua capacidade de construção, terminar ele, para o benefício nosso e das nossas crianças, do futuro da capoeira, tá? Muito obrigado, meu querido. A live é sua, pode concluir ela. Eu só tenho a agradecer a você por essas provocações interessantes que fazem com que a gente se aprofunde mais ainda. E eu tenho certeza que se a gente se encontrar uma próxima vez, o aprofundamento vai ser maior ainda. Cada vez mais a gente vai se aprofundando. E a ideia vou ler é essa. mais. Você pode ver, mestre, cada vez que a gente vai entrando, a gente está... Quem me diz isso muito é o falecido Guará. Né? Ele foi um grande incentivador. Ele me ligava toda semana para dizer, Brucutu, você tem que fazer isso, cara. E seu papel na capoeira é isso. Eu falei, não, eu acho que meu papel na capoeira não é esse, não, mas eu acho que eu tenho que fazer isso sim. Ele sempre fala, vai fazer, que eu sei que você tem esse conhecimento. Ele sempre foi um que estimulou isso. Né? E vai sair. Infelizmente, ele não vai poder participar disso que ele tanto estimulou, mas está saindo. Né? Deus queira. Deus queira. Obrigadão. Eu só tenho a agradecer, mestre. Não tenho muito mais do que dizer, não. Cara, obrigado. A capoeira agradece e realmente vai ser um benefício muito grande. Pessoal, quem não comprou o livro, ligue agora para o Mestre Brucutu agora, entendeu? Vale a pena. E detalhe, é o que eu conversei com o Camaleão ontem. Veja só, se o Mestre Brucutu vender esse livro aqui por R$60, o dinheiro, os R$60 no bolso dele, vai durar uma semana. Esse livro aqui vai durar a vida inteira se você cuidar bem. Então, se ele te cobrar R$100, ele está te fazendo uma doação. Quem ganha é quem comprou. Então, pessoal, compre o livro. Não é para ajudar o mestre, não. É para se ajudar. Está me ajudando pra caramba. Está me ajudando muito. Você não ajuda mestre nenhum comprando o livro dele, tá? Eu vendo o livro também, ó. Ninguém me ajuda comprando o livro. Você se ajuda a melhorar a sua qualidade de vida, seu conhecimento, sua técnica, seu método, tá bom? E se tornar uma pessoa mais competente como pessoa e como profissional da capoeira, tá ok? Então, façam o bem para você. Mestre Sérgio Brucutu, doutor Mestre Sérgio Brucutu, brigadão, meu querido, fica na paz. Obrigado a todo mundo que estava aqui, a Laira, aí falei errado. Gratidão, um abraço a todo mundo. Tchau. Vou responder a todos aí. Valeu, tchau, um abraço. Gente. Responde, um abraço, tudo de bom, tchau.